eu quero primeiramente saudar os nossos participantes nessa discussão, tal Rodolfo, tal Fernando e tal Adulay, se eu vejo bem, eu espero que eu não tenha esquecido ninguém, e os meus colegas que estão organizando tudo isso. Bom, hoje a gente comemora o Dia Mundial da Criatividade e da Inovação da ONU. Eu acho que é um dia importante porque por várias razões. A inovação a gente sempre pensa sempre pensa na tecnologia primeiro, né? Bom, essas é o que a gente tem nas mãos, o que a gente vê que está mudando o mundo ao redor de nós. Mas eu acho que uma reflexão que é importante é que a inovação pode acontecer em qualquer lugar. Inovação e a criatividade, eu acho que é parte da nossa natureza humana, pela força da curiosidade, né? A gente vem para o mundo com os olhos para descobrir. Acho que durante esse percurso da vida, a gente tem que fazer tantas coisas que a gente perde um pouco esse olhar diferente, essa surpresa de ver as coisas com olhos diferentes. Eu acho que essa não sei se é metodologia, mas esse olhar diferente, esse treinamento do nosso pensamento crítico é bem importante para nós conduzir um processo de inovação que está baseado, obviamente, sempre numa certa criatividade. Eu acho que essa exploração mesmo do nosso entorno bem conhecido, mas com um olhar e uma perspectiva de curiosidade, pode nos trazer justamente algumas das respostas para soluções inovadoras que todos, eu acho que precisamos. E isso, não importando o contexto social ou político, eu acho que isso vale para qualquer entorno. E por isso eu acho que a inovação sempre começa com uma pergunta que leva a toda uma descoberta e a provavelmente soluções viáveis que às vezes são muito simples, mas que nos levam a uma melhor ou a uma melhoria de poder chegar a soluções interessantes que os desafios da vida nos põem. É por isso que os laboratórios de aceleração do PNUD, aqui temos um na Guiné-Bissau, no nosso escritório, e elas e ele vão se apresentar depois, realmente começaram o trabalho deles numa viagem de exploração pelo país. Por quê? Talvez tudo parece ser conhecido, as ruas e estradas que estão sem manutenção, né? As tabancas como estão já faz tempo, estão como estão e não tem aparentemente muita mudança. Mas os três colegas, a Ana, o Vitor e a Isa, foram para essa viagem de se deixar surpreender da realidade da Guiné-Bissau, com olhos frescos, com uma perspectiva fresca, para encontrar também essas soluções
localizadas que depois descobriram nessa viagem. E nós vamos contar um pouco disso. Eu acho que é muito importante tomar o tempo e reconhecer que as populações, os cidadãos, não só na Guiné-Bissau, mas têm essa capacidade de inovação já inerente. E todo dia fazem com que processos sejam melhorados. Talvez só dentro de casa, talvez na vizinhança, talvez na comunidade. Eu acho que esse olhar também crítico nosso, interno, tem que ser aproveitado para olhar dentro das nossas instituições e como nós, como agentes de desenvolvimento, fazemos o nosso trabalho. Então, a gente também está nesse Dia Mundial da Criatividade e da Inovação, olhando para nós mesmos como podemos, desde o início do nosso desenho de certos programas, introduzir esse olhar e essa criatividade que é precisa para não esquecer que tem diferentes métodos para justamente chegar a soluções inovadoras. Eu também acho, e vou finalizar com 2 ou 3 pontos, eu também acho que é muito importante a criação de ecossistemas para a inovação. Na Guiné-Bissau, a gente vê que tem certas iniciativas, e aqui está também representado a InovaLab, mas eu acho que tem, além da amostra de pequenas e medianas empresas nesse setor da digitalização, etc., tem várias iniciativas inovadoras em várias áreas temáticas que precisam ser conectadas. E eu acho que é tempo para começar realmente uma conversa na Guiné-Bissau sobre quais são as determinantes para um ecossistema de inovação no setor privado e, obviamente, também no setor público. E aí eu acho que é fundamental a conexão entre esses atores para realmente poder chegar não só a uma conversa iluminadora, mas também para os primeiros passos em contribuir para um ambiente onde essa iniciativa privada e muitas vezes dos jovens, porque é uma sociedade jovem, podem crescer. Eu acho que também é importante lembrar, vindo desde essa perspectiva da autocrítica individual, que também tem certas precondições sistêmicas. E esses sistemas econômicos e políticos e sociais inclusivos que precisamos, abertos à atividade individual para poder determinar esse caminho da inovação, eu acho que são também fundamentais. Então, eu acho que o PNUD, junto com os parceiros, e aqui está a JASI África, não sei se também está a fábrica de startups, e se estiver, seria muito bom do Brasil. Eu acho que com essas redes e a InovaLab também, essas redes são muito importantes e essas parcerias são muito importantes. E nessas parcerias não tem grande nem pequeno. Temos todas as nossas responsabilidades e as nossas vantagens e os nossos pontos fortes para desenvolver esse âmbito e esse ecossistema que aspiramos, que possa desencadear essa criatividade coletiva e individual dos guineenses, que sabemos que está aí, e essa vontade de inovar cada dia mais e de melhorar as condições de vida de todos.
E o PNUD quer que justamente essa inovação seja ao alcance de todos, então, inclusivos, todos os grupos sociais e especialmente também nunca esquecendo os grupos mais vulneráveis da sociedade. Então, eu que agradeço os nossos parceiros para estar conosco nessa pequena ronda de discussão e de debate, nesse Dia Mundial da Criatividade e Inovação das Nações Unidas. Muito obrigado. Muito obrigada, Tiago, pelas suas palavras. Agora eu gostaria de passar a palavra ao Abdullah Bari, do InovaLab, para falar um pouco sobre as atividades do InovaLab e também o papel da inovação no desenvolvimento da Guiné-Bissau. Por favor, Abdullah, obrigada. Bom dia, obrigado. Estou a tentar partilhar uns slides que tenho, não sei se seria possível agora. Acho que a pessoa que está a partilhar... Ok, muito bem. Ok. Então, vamos lá. Ok, muito obrigado à equipa do PNUD pela oportunidade e também parabéns ao mundo sobre este dia de celebração da inovação, da criatividade, que são elementos que estão a mudar a nossa vida, a nossa forma de fazer as coisas. Portanto, aqui vou falar rapidamente sobre a InovaLab, a nossa visão sobre o ecossistema da inovação e do empreendedorismo na Guiné-Bissau, mais ou menos trazendo o contexto, as perspectivas, alinhando justamente com a digitalização, a nossa parceria com o PNUD e os outros parceiros também que estão a fazer alguma coisa para o desenvolvimento do nosso ecossistema. Então, basicamente, como sabem, a InovaLab é uma organização, ou seja, a organização pioneira de aceleração da inovação e empreendedorismo no país, com o objetivo de inspirar os jovens a resolverem os problemas socioeconómicos, ou seja, os desafios socioeconómicos do país, através do empreendedorismo digital. Temos uma visão clara, trabalhamos durante os 5 anos para tentar mudar a mentalidade dos jovens guineenses, a abraçarem o empreendedorismo, a digitalização. Conseguimos atingir mais de 6.000 jovens com formações, com treinamentos, com eventos de empoderamento sobre estas temáticas. Conseguimos ajudar a criação de empregos, mobilizar recursos com os parceiros, recursos internacionais e nacionais para ajudar no desenvolvimento do ecossistema, organizar eventos, apoiar empresas através da incubação e também a aceleração, programa que chamamos From the Lab to Market, e também engajamentos nas redes sociais com a comunidade local e da diáspora a nível de redes sociais e através do digital, basicamente. E normalmente as nossas atividades são guiadas com os objetivos. Antes eram os objetivos de milênio para o desenvolvimento, agora são os objetivos de desenvolvimento sustentável, que são basicamente a erradicação da pobreza através da criação de empregos, apoiar a educação através da digitalização, um conjunto de programas que vão à volta de igualdade de género, empoderar mulheres e também ajudar no que tem a ver com
a digitalização e a criação de infraestruturas, sobretudo na área de digital e informática. A nossa abordagem é basicamente utilizar o conhecimento do ecossistema, a língua local que é crioulo, e também trabalhar com tutores e mentores que são capazes de apoiar os jovens, que são conhecedores do ecossistema, conhecedores do contexto local, para poderem apoiar os jovens. Por exemplo, um tutor, para ser mentor ou tutor a nível na nossa organização, é importante para nós o conhecimento do ecossistema, porque senão não podemos guiar um jovem que tem uma ambição, sem, portanto, saber onde ele quer atuar. Então, este contexto, estes elementos são importantes. A língua local, falar com as pessoas com a língua que eles entendem é importante, é fundamental. Então, são os elementos que nós utilizamos para implementar os nossos programas. Também são programas que, basicamente, se alinham com a questão de igualdade de género, igualdade de oportunidades, igualdade de acesso à inovação, de acesso ao apoio. E o foco fundamental, ou seja, o nosso público-alvo principal são os jovens, entre 17 a 35 anos, que são igualmente o motor, ou seja, a maior parte da população guineense. Portanto, isso vai entre programas de desenvolvimento do ecossistema, programas de treinamento, incubação de projetos e espaços de trabalho para poder criar esta comunidade, esta conexão entre os atores dentro do ecossistema. Estou muito bem de acordo com o senhor, com o Chark, sobre este aspecto, porque é fundamental pensar no âmbito do ecossistema, não no âmbito individual, ou seja, organizacional. Isso é fundamental, é importante. Então, falando um pouco do contexto do nosso ecossistema e das oportunidades, como eu disse há bocado, o nosso ecossistema, ou seja, o nosso país é muito jovem, mais de 70% da população é jovem, tem menos de 35 anos, e a maioria também são mulheres. Portanto, isso pode ser uma vantagem, mas também como uma bomba que pode explodir em qualquer momento se não há programas, se não há uma visão clara de apoiar o desenvolvimento desta juventude. Existe também um limite de acesso a oportunidades, ou seja, ao trabalho, porque o nível da educação está onde está, é importante realçar isso. Sabemos que estamos num mundo de competitividade, então é importante ser preparados, é importante ter capacidades, não forçosamente a nível acadêmico universitário, mas pelo menos uma profissão que pode ajudar a pessoa a ser mais competitivo. Então isso também existe no nosso ecossistema que deve ser discutido, que deve ser pensado. Existe um limite de diversificação também do nosso ecossistema de inovação e de empreendedorismo. Por quê? Porque quase tudo está focado num único produto, que é a caju. Para além disso, deve existir estratégias, mecanismos para criar serviços à volta disso, criar novas oportunidades. E hoje em dia o digital, a criatividade continua a ser a nova oportunidade, a nova era. Seria muito importante que o país e também nós que estamos aqui neste painel pensamos no futuro da Guiné-Bissau num processo de diversificação da nossa economia. Selecionei dois desafios do nosso ecossistema, principalmente que eu acho existe uma limitação, né, no apoio do governo. Não basta ter programas que falam da inovação, que falam da digitalização, mas é importante uma contribuição, ou seja, estar na linha de frente. É isso que os países estão a fazer. Se vejamos os países da sub-região, os países africanos, os países do mundo, os governos estão na linha de frente para o apoio do desenvolvimento desse ecossistema, criando programas, criando
criando fundos de apoio para poder permitir os jovens, que são a maioria, que têm esta ambição, esta criatividade, poder implementar ideias, poder apoiar, não só a nível privado, mas a nível público. O país precisa mesmo ter infraestruturas de base onde o governo deveria intervir. Hoje em dia estamos a falar de dia de inovação e criatividade, mas continuamos a ter dificuldade de ter acesso à internet, com baixa qualidade de acesso à internet. Isso é mesmo muito importante a ter discutido, a ter falado neste dia importante para o mundo. Portanto, outro aspecto, para não ser muito longo nesta apresentação, outro aspecto que eu acho que é fundamental, que é a limitação do acesso ao investimento. Hoje em dia estamos nós, a Inovalab, PNUD, JASI África, muitos outros atores no ecossistema estão a tentar empoderar os jovens a empreender, a inovar, a ter esta criatividade. Mas será que, ao fim e ao cabo, não estamos só a criar uma expectativa onde, ao fim, não temos meios e elementos para poder fazer evoluir, ou seja, ir num outro patamar, ou seja, trazer apoios concretos como fundos de investimento para que estas ideias tornem uma realidade, e não só para a Guiné-Bissau, mas para o mundo. Isso é, para mim, estamos a criar uma juventude com ambição, com expectativas, mas ao fim e ao cabo, será que estamos a criar mecanismos para que isso seja durável? Então, este também é um ponto que acho que é fundamental discutirmos, que é fundamental pensarmos para poder não criar esta expectativa que não, ao fim e ao cabo, que não poderemos assumir no futuro próximo. Em termos de oportunidade, existe oportunidades nesta área, né? O nível de penetração do acesso ao telemóvel é muito grande. Com base nos dados de 2019, quase 91% dos guineenses têm pelo menos um telemóvel. Ou seja, não existe 91% das casas ou das famílias pelo menos têm um telemóvel no país. Portanto, isso é uma oportunidade de criação de conteúdos, de criação de programas, de software capazes de melhorar as vidas destas pessoas. A outra oportunidade também é uma população jovem, né? Como eu disse no início, se é aproveitada é uma oportunidade, né? Esta população é muito ambiciosa, sei o que estou a falar, acho que também as equipas que estão lá aqui neste painel sabem, porque estão a falar com as pessoas no ecossistema. Existem jovens ambiciosos com ideias muito bons, então é importante que aproveitamos disso, porque é uma oportunidade para o país que temos que aproveitar. A Guiné-Bissau também faz parte deste movimento mundial, onde a atratividade da inovação, sobretudo em termos de aspectos no contexto do Covid, com planos de recuperação. O Covid nos mostrou que existem oportunidades neste aspecto de digitalização que temos que aproveitar, serviços de entrega, serviços de online, vendas online, serviços de formações online, etc., serviços de saúde online. Isso tudo vem apoiar, ou seja, demonstrar a existência da oportunidade. Também podemos relembrar, até que ainda não está em curso de implementação, acho que estão na fase de implementação do backbone nacional, mas este investimento demonstra também uma oportunidade interessante, um investimento de 47 milhões de dólares para poder conectar a Guiné-Bissau com o cabo submarino, através dos operadores e tudo. Isso é uma oportunidade que temos que aproveitar. Vou terminar rapidamente para dar uma pequena visibilidade do ecossistema, um mapping que fizemos no ano passado, um soft mapping, mas isso demonstra que existe um ecossistema, ou seja, existe um movimento que está a ser criado no país. Um movimento não só de incubadores, não só de centros de apoio profissional e startups que estão a ser criados
mas também parceiros que estão a ser envolvidos nesse processo, né? Temos parceiros que estão ativos neste processo. Portanto, a Guiné-Bissau tem uma oportunidade enorme e o movimento está a ser criado, apesar de estar numa fase embrionária, mas é importante aproveitar disso para acelerar o processo. Portanto, vou terminar aqui, não sei se já ultrapassei os meus 10 minutos, mas muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. Obrigado. Muito obrigado, Adulai, pela apresentação da palavra. É sempre bom saber o que é que está a acontecer e de que formas é que nós podemos contribuir para o desenvolvimento através da inovação. Vou passar então a palavra ao Rodolfo e ao Fernando da Jassy África para que possam fazer a sua apresentação. Muito obrigado. Muito obrigado, Ana Ju, e um bom dia ou boa tarde a todos que estão aqui presentes. Adulai, excelente apresentação. Chark, muito obrigado pela abertura também. Queria cumprimentar a UNDP e a Accelerator Labs por estar aqui a proporcionar este momento. Antes de mais, é um prazer enorme estar aqui, a Jassy África estar aqui presente a celebrar esta data tão importante, não é? E é bom ver as Nações Unidas a celebrar o Dia da Inovação, não é? Porque, como o Adulai já mencionou e todos mencionaram antes de eu estar aqui a falar, portanto é uma coisa essencial e um pilar essencial para o desenvolvimento das nossas sociedades. Para a Jassy também é uma data especial porque hoje é o nosso aniversário, portanto é uma dupla celebração que estamos aqui a fazer convosco neste momento. E porquê a inovação? Portanto, eu não tenho aqui nenhum slide, mas queria falar um pouco sobre a inovação e porquê que é um tema tão importante, não é? A inovação não é nada mais do que o pilar de desenvolvimento essencial de qualquer sociedade, de qualquer país e mesmo do ser humano, não é? É uma coisa que existe há gerações, não é? Nós simplesmente estamos a tentar reinventar e estamos a tentar adaptar à realidade atual da nossa existência, não é? E a Guiné-Bissau não é exceção, e é a razão pela qual nós estamos aqui nesta chamada, não é? Porque a Guiné-Bissau tem uma oportunidade enorme, tem muitas necessidades também, mas eu acho que tem todos os ingredientes essenciais para fazer com que as coisas comecem a acontecer e as coisas comecem a mudar, não é? E para isso só precisamos de uma coisa, que é criar esse tal movimento, e a Adulai acho que tocou nesse ponto muito bem, não é? É criar esse movimento, aproveitar este movimento inicial que está a nascer e dar um boost, não é? E não é preciso nada mais do que criar um ambiente em que as pessoas acreditem que é possível trazer soluções para os problemas e para os desafios que existem no país, não é? Acreditem que há uma forma de conseguir alcançá-lo e que não estão sozinhas, não é? E que existe todo um ecossistema que está montado para proporcionar isso e para ajudar com que as coisas comecem-se a movimentar e as coisas comecem a acontecer. E é aqui que entra a Jassy África, não é? Nós estamos super investidos nesta missão e a razão pela qual estamos a investir também tão fortemente no ecossistema é de facto para ajudar a dar um boost a esse ecossistema e ajudar que as coisas comecem a avançar na direção em que nós gostaríamos que acontecesse, não é? E o Accelerator Labs e a UNDP têm um papel essencial nisto, não é? E têm feito um trabalho espetacular a nível de criar esse entusiasmo à volta da inovação e fazer com que seja real, não é? Olhar realmente para o país e fazer com que seja real e específico para a Guiné-Bissau, não é? Porque depois todas as soluções que aparecerem poderão ser replicadas noutros países, mas temos que fazer com que seja real, não é? É para a Guiné-Bissau e os problemas são existentes também, não é? E é essa a grande missão da Jassy África, não é? E uma das coisas que nós também dizemos e tentamos sempre quebrar é o mito de que a inovação é sobre ter boas ideias, não é? A inovação depende de boas ideias, mas não é essa a razão pela qual a inovação é feita. A inovação é feita para resolver problemas reais, não é? E só quando os problemas são reais é que as boas ideias conseguem sobreviver. E é a razão pela qual a maioria das startups não consegue passar da fase inicial, porque muitas vezes há boas ideias, mas se os problemas não forem reais, não conseguem sobreviver, não é? E é por isso que a Guiné-Bissau está super bem posicionada e é por isso que o trabalho que nós estamos aqui a fazer é essencial, porque as pessoas vivem os problemas todos os dias, não é? Portanto, a única coisa que falta é mostrar que existe uma possibilidade, não é? Que existe what good looks like and can-do mentality, não é? A nível de dar oportunidades, dar as ferramentas, criar um ambiente para que as pessoas depois consigam explorar os problemas, criar as ideias, criar as startups
e criar as grandes empresas do futuro, não é? Portanto, se focarmos nos problemas reais, vamos conseguir realmente resolver isso. E as boas ideias vão sempre surgindo, não é? Desde que saibamos quais são os grandes problemas, não é? Outro pilar essencial a nível de inovação aqui é a diáspora, não é? Aliás, e basta olhar para a equipa do Accelerators Lab que se vê o papel que a diáspora está a fazer neste ecossistema, não é? E é um grande desafio que tem, uma das coisas que nós temos observado muito e há muitos anos, que é quem está na diáspora tem sempre um dilema enorme, que é como é que eu posso contribuir para o meu país, como é que eu posso contribuir para o meu continente, o que é que eu posso fazer, não é? E normalmente há duas respostas, que é voltar, não é? E quem não tem possibilidade de voltar normalmente vira-se para a parte da caridade e tenta enviar dinheiro para resolver o problema, não é? Que também é uma base muito importante, não é? Só que a nível de long term, a longo prazo, não resolve os problemas, simplesmente adia certos problemas ou minimiza certos problemas, não é? Portanto, um trabalho que nós temos aqui para fazer é mostrar que há outras alternativas para a diáspora, não é? E como é que podemos ativar essa diáspora para que consiga trabalhar E isto passa por alguns elementos-chave, que é como é que podemos utilizar a experiência e o expertise da diáspora, não é? Como é que podemos fazer com que as pessoas, mesmo não estando presentes fisicamente, consigam contribuir, não é? E como é que podemos fazer com que haja uma co-criação entre a diáspora e as equipas locais, não é? Fazer com que se criem equipas que façam com que aproveitamos a experiência, o expertise e aproveitamos o conhecimento real. Porque uma pessoa pode estar sentada em Londres a pensar e imaginar soluções para a África, não é? Mas só quem está mesmo presente no campo é que sabe quais é que são os reais problemas. E voltando novamente ao que eu mencionei antes, o problema este é a chave para nós conseguirmos desenvolver este ecossistema, não é? E para fechar, não é? Sei que já estamos um pouco over time, portanto, para fechar, queria só deixar-vos uma mensagem que é: nós só precisamos de um bom exemplo na Guiné-Bissau, só precisamos de uma primeira vitória para criar essa faísca de inovação e para as pessoas começarem, não é, para iniciar aquela chama em que as pessoas vão pensar, ok, é possível, e começarem a surgir mais e mais startups, não é? Passarmos dessas 20, 30, passarmos para centenas e dessas surgirem soluções que realmente resolvam problemas a nível scalable, não é? Problemas que consigam atingir todo o país, toda a região, todo o continente e também o mundo, não é? Porque nós queremos ver startups guineenses em palcos globais também. Portanto, essa mensagem que queria deixar, precisamos de uma vitória. Portanto, quando os momentos forem difíceis, lembrem-se que só precisamos de uma vitória para começar essa chama. Muito obrigado e mais uma vez é um prazer enorme estar aqui convosco. Rudolf, muito obrigada pela sua participação, também pela participação de Jaci África. Também agradecer ao Fernando que está aqui na sessão também. E agora, para encerrar as nossas comemorações de Dia da Inovação e da Criatividade, eu queria passar a palavra para os meus colegas do Laboratório de Aceleração, Accelerator Lab, Ana, Isa e Vitor, que vão compartilhar um pouco das recentes atividades deles na Guiné-Bissau. Obrigada. Ok, muito obrigada, Maria Júlia, obrigada, Chark, Rudolf, Adolai. O meu nome é Isa e eu sou chefe de experimentação do Laboratório de Aceleração do PNUD. Vamos fazer uma breve apresentação sobre o laboratório e o que nós fazemos. O Laboratório de Aceleração é uma iniciativa do PNUD que está profundamente enraizado na criatividade e na inovação. Realmente é necessário repensar o desenvolvimento para o século XXI. Enfrentamos um novo conjunto de desafios sociais, econômicos e ambientais. E os desafios que enfrentamos hoje mudam e avançam mais rápido do que nunca. E para enfrentar esses desafios, não precisamos apenas novas soluções. Também precisamos novas estratégias para entender os desafios à medida que elas se desenrolam. Precisamos de novas abordagens para identificar soluções e abordar não apenas o problema que temos diante de nós, mas também o sistema que o gerou. Próximo slide, por favor. O Laboratório de Aceleração não existe só na Guiné-Bissau.
Temos 91 laboratórios cobrindo 114 países e estamos criando a maior e mais rápida rede de aprendizagem do mundo sobre os desafios de desenvolvimento sustentável. E o que fazemos? Aceleramos a aprendizagem e criamos inteligência acionável e testamos soluções. Também avaliamos constantemente e falhamos rápido para aprender o que funciona e que podemos levar para adiante. E também estamos a trabalhar internamente com o PNUD para adaptar as mudanças e ampliar a forma como a organização investe e pensa em relação ao desenvolvimento. O Laboratório de Aceleração está a trabalhar com uma abordagem centrada no ser humano, human-centered, e da perspectiva que conhecimento sobre como enfrentar desafios complexos de desenvolvimento sustentável é melhor informado e difundido por pessoas que enfrentam esses desafios cada dia e que encontram suas próprias soluções. Obrigada. Vou passar para Victor. Ok, muito obrigado, Isa. Estamos na mesma sala e faz eco. Obrigado, Isa, por iniciar a apresentação. Vou dar a continuidade falando da nossa componente prática, aquilo que temos vindo a fazer no terreno. Vou-vos falar de Biase Solução. O Chark mencionou no início. Nós viajamos pelo país inteiro. Visitamos as 8 regiões administrativas, inclusive SAB, onde nós estamos, em que essa minha missão de Biase Solução tinha 2 componentes. Uma vertente mais a nível comunitário, em que tentamos descobrir os talentos e mapear os talentos a níveis locais e ver que tipo de inovações é que estão a acontecer no terreno. E a outra componente tem a ver com a parte institucional, ou seja, é bom ter em mente aquilo que é o desafio da fronteira deste laboratório de aceleração. É bom lembrar que este desafio da fronteira é realmente melhorar o nosso serviço público. Então, para melhorar o nosso serviço público, o Laboratório de Aceleração achou por bem também visitar as instituições que prestam esse serviço. E neste âmbito, o serviço público, como sabem, é muito amplo, engloba saúde, educação, saneamento e tudo mais, e acesso à justiça. Nós, quando chegamos a uma região, o que nós fazemos é, primeiramente, reunir com o governador e as autoridades locais de forma a... O primeiro objetivo é apresentá-los qual é a metodologia do Laboratório de Aceleração e o que é que nós pretendemos transmitir para eles para começarem a usar um bocado aquilo que é inovação e criatividade a nível local, porque às vezes, como muita gente já mencionou aqui, as soluções estão mesmo lá, mas falta realmente incentivar as pessoas a usar. Bom, fazendo um panorama assim muito rapidamente daquilo que é as constatações a nível de funcionamento dessas instituições, neste caso estou a falar do Comitê de Estado, nós constatamos que há ausência de alguns técnicos, normalmente nos serviços que prestam à população, alguns são residentes em Bissau, e nós reparamos também que há ali um problema em termos de governação, em que facilmente se vê que o diretor regional de saúde responde diretamente para o ministro, não ao governador ou ao administrador da região. Então isso parece que há aí uma ruptura entre a administração de certos serviços e o próprio a governação local. E o que chamou-nos a atenção também tem a ver com o desequilíbrio em termos de género. Em todos os 45 setores e secções que visitamos, encontramos apenas 2 administradoras, ou seja, só 2 mulheres administradoras a nível nacional que nós encontramos. Uma em Catío até fixamos, uma em Catío e outra em Bula.
Então, são os únicos setores onde há uma administradora. Então, há aqui um desequilíbrio grande em termos de género. Indo para acesso à justiça, nós fizemos uma abordagem de design thinking, em que discutimos com a administração local quais são os problemas reais que enfrentam no seu dia a dia em relação à prestação de serviço. E surgiu o problema de acesso à justiça como pano de fundo. Eles falam sempre que poça de terra, e nós constatamos em loco que a administração local está a tentar resolver diariamente muitas questões em relação à poça de terra. E há movimentações a nível do governo e a nível de entidades no sentido de ativar e regular a lei de terra. Esse processo está em curso. Mas nós também fomos mais ao fundo tentar perceber por que há tantos problemas em relação à poça de terra. E vimos claramente que tem a ver com a pobreza e a monocultura de caju. A Adulai já referenciou aqui, não há diversificação da nossa economia, as pessoas estão centradas em colheita de caju e tem uma distribuição mesmo sazonal, que na época do caju é quando começam os problemas, porque um invadiu o terreno do outro. Então são problemas desse tipo que são muito frequentes a nível regional. Para não alongar muito, eu deixo aqui a questão que o Laboratório de Aceleração lança aqui neste dia tão importante para nós, que tem tudo a ver com a nossa missão. Como é que podemos usar a criatividade e inovação para ajudar o país a melhorar o seu serviço público? Isto é a grande questão que nós colocamos, e eu ficaria muito feliz se um dia a Jaci África, em colaboração conosco, fizesse uma aplicação que permitisse melhorar o registro civil, ou Inovalab tem uma outra invenção e criatividade que melhora aqui a resolução de problema de posse de terra. Então é esse tipo de dinâmica, esse tipo de ambiente que seria importante criar, e claramente que o país só vai desenvolver se melhorar o seu serviço público. Obrigado. Obrigado, Vitor. Obrigado, Ana. Agora vou dar só alguns breves exemplos das coisas que nós encontramos quando estivemos na nossa viagem, porque também é bom mostrar o que existe na capital e poucas coisas que as pessoas estão a fazer em relação à inovação e a criatividade neste dia tão especial. Temos aqui à nossa esquerda Vitor Lourdes Fernandes, que faz arte plástica através de reciclagem de lixo para criar decoração para a casa. Isto é uma forma de criatividade, mas ao mesmo tempo está a ajudar ao meio ambiente, que achámos que foi muito interessante. Ao nosso lado direito temos o grupo financeiro de Oio, Mansoa, porque isto é para mostrar que criatividade e inovação não precisa ser tangível. Existem projetos que oferecem um serviço que beneficia a comunidade, e em Oio, por falta de instituições financeiras, este grupo foi além de uma simples a bota, que já existe a nível nacional, e criou um sistema que as pessoas que estão envolvidas contribuem para poder juntar dinheiro para salvaguardar os seus futuros, mas ao mesmo tempo também para apoiar as pessoas mais vulneráveis dessa comunidade que existem dentro da região do Oio. E o grupo começou com 30 pessoas e agora já estão com mais de 350 pessoas e há mais de 3 anos. E isto é uma ideia que foi tão bem feita, tão bem executada, e nós admiramos muito da forma em que um grupo funciona. Next, please. E aqui à esquerda temos a inovação do Amilcar Alfredo Ferres, que adaptou uma botija que recolhe estrume de vaca para produzir gás para uso doméstico, mas ao mesmo tempo o líquido que aquela botija produz, ele usa para a sua horta de legumes, que também foi uma inovação, uma invenção que nós achámos muito interessante. Temos depois ao lado direito o Venâncio Có, que inventou uma prensa para optimizar a produção de óleo de palma. O trabalho vai para além, porque o trabalho era muito perigoso. O trabalho que as mulheres fazem quando estão a extrair o óleo de palma, e então agora pode ser feito de uma forma mais segura para as mulheres da região de Bubaque, Biombo e Gabu. E estes são 4 exemplos que nós queríamos também mostrar, para as pessoas verem que quando é inovação, quando é criatividade, não precisa de ser algo em comparação a nível mundial, tem que ser só alguma coisa que traz algo novo para a comunidade e ajuda a comunidade a poder ou fazer os seus trabalhos mais fáceis
ou poder alcançar objetivos que talvez não seriam possíveis sem a inovação e a criatividade. E então é o final da nossa apresentação. Eu passo então de volta para a Maria Júlia. Muito obrigada. Muito obrigada, Ana, Vitor, Isa, pela apresentação de vocês. Agora, para a gente encerrar a nossa comemoração do Dia de Criatividade e da Inovação, passo para o nosso representante residente para dar as palavras finais. Por favor, Tiark. Obrigado, Maria Júlia. Obrigado, Ana, Isa e Vitor, também pela apresentação de alguns do que vocês acharam, né, na BIAS de solução. Eu acho que é importante justamente fazer essa exploração e ver o que os guineenses já estão fazendo. Porque eu acho que agora, né, além dessa conversa que a gente tem hoje, a gente tem que ir para a ação. Eu acho que o Adulai e eu acho que você apresentou muito bem quais são alguns dos desafios e quais são também as oportunidades que temos. Eu acho que é hora de ir pelas duas vias. Uma via é sistêmica. O que a gente pode fazer para que os sistemas e os ecossistemas possam se dar, que são ainda muito incipientes. Mesmo que o mapeamento, eu gostei muito do mapa, Adulai, mostra que já tem também nas regiões algumas iniciativas, vamos dizer, privadas, pré-privadas, que possam realmente, numa concertação, ser um novo mapa de inovação e de empreendedorismo na Guiné-Bissau. Eu acho que, como você bem falou, obviamente o Estado também tem que jogar o seu papel. Eu acho que, para isso, a gente, como Nações Unidas, podemos, junto com vocês, os parceiros, ter não só essa conversa, mas ver o que se precisa e que se pode fazer desde o nível do Estado. Mas eu acho que também é a hora de quase ter uma incubadora para a inovação. Como que a gente pode conectar esses atores que já existem, mas conectar esses inovadores e inovadoras que estão lá para que elas e eles possam ter essa oportunidade de contribuir para esse ecossistema. E eu acho que lá, por exemplo, a gente tem vários projetos que não podem estar desarticulados. A gente está, por exemplo, começando com o Impact Hub aqui na Guiné-Bissau, uma nova antena no mundo, tem 60 no mundo, e essa nova antena do Impact Hub para o empreendedorismo, como chama? Social seja feito e seja fortalecido. Estamos, obviamente, com os hackathons, que não são só hackathons, mas que são realmente processos a longo prazo com mentores e com financiamento. A gente está olhando para para toda a questão do financiamento de empresas. Então, como que a gente, junto com parceiros como é o Banco Central e outros, como que a gente chega a uma inclusão financeira de verdade e soluções também que se apoiam em soluções fintech. Então, eu acho que é mesmo hora de se sentar e elaborar com uma ambição maior, como dar forma a esse ecossistema já. E o que eu proponho, talvez os que estão aqui estejam aqui e juntos com os outros parceiros, de realmente começar uma conversa ao redor de
botar as bases para um ecossistema, não só de startups, mas de inovação mais geral no país. Eu acho que isso, obviamente, precisa também de um financiamento, mas eu acho que a gente tem que dar forma, de certa maneira, a todas essas iniciativas que estão aqui e conectá-las. Então, é um chamado, é um chamado à bem-vinda, mas eu acho que, sabe, no tempo, às vezes, tem esses momentos propícios, e eu acho que a Guiné-Bissau está lá para que todos os parceiros empurram porque tenhamos uma plataforma mais forte para a inovação e a criatividade no país e para empurrar realmente esses postos de trabalho nesses setores que tanto a juventude do país precisa. Muito obrigado. Bom, muito obrigada, Tiark. Agradecer para a gente finalizar aqui. O vídeo está disponível no nosso canal do Facebook. Apesar de todas as dificuldades técnicas que nós experienciamos hoje, eu agradeço muito a paciência de todos vocês. O vídeo está disponível no Facebook e durante a semana vocês também verão o vídeo editado no nosso canal do YouTube, que a gente vai compartilhar também com toda a nossa rede. Então, muito obrigada, bom dia e boa semana de inovação e criatividade para todos vocês.